Você já lutou com Deus? Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Algumas de nós estão lutando com Deus. Pode ser que você esteja lutando com Deus por causa de algo em sua vida, em seu lar ou em sua igreja. Não há problema em lutar, contanto que você chegue ao ponto de abraçar, de se segurar firmemente pela fé. Este é o programa Viva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora do livro Deixe Deus Escrever Sua História, na voz de Renata Santos. Tempos difíceis podem nos fazer perguntar coisas como: Deus é bom? Ele se importa conosco? Se sim, por que coisas ruins acontecem? Parece que muitas mulheres estão fazendo essas perguntas agora, e talvez você mesma já as tenha feito. Mas essa ideia não é nova. Um profeta bíblico também teve sérias dúvidas sobre a bondade de Deus. Vamos descobrir mais enquanto Nancy inicia uma nova série chamada Abacuque, Passando do Medo para a Fé. Quantas de vocês diriam que tem uma situação em suas vidas pela qual oraram por muito tempo e parece que nada está acontecendo? Podem levantar as mãos? Ok, quase todas as mãos estão levantadas. Parece que nada muda. E talvez nessa situação você se sinta impotente. Talvez você se pergunte: o que Deus está fazendo? O que Ele tem em mente? Por que Deus não está fazendo nada para mudar essa situação? Pode ser que você tenha um filho ou filha que está fazendo escolhas erradas e você orou, mas parece que estão se afundando mais e mais no caminho errado. Talvez, como algumas mulheres nos escreveram, você tenha um marido que está fazendo escolhas erradas, um marido que está envolvido com pornografia ou em práticas que você sabe que são antibíblicas. No entanto, ele diz ser cristão. Você ora: Senhor, mude o coração dele. Senhor, fale com ele. Senhor, por favor, mude-o. Por favor, faça algo a respeito. Mas parece que nada está acontecendo. Talvez haja um conflito em sua igreja. Existem 2 grupos e a situação nunca melhora. Você tem os santos e os da Silva e ninguém consegue reconciliar esses grupos. Talvez você se sinta como algumas mulheres que nos escreveram dizendo: entre os cristãos que conheço, há tanta falta de santidade, tantas escolhas feitas por cristãos professos que não são escolhas piedosas. E você ora. Uma mulher mais velha me disse hoje cedo: tenho orado por avivamento em minha igreja há anos. Durante muitos desses anos, aparentemente, nada está acontecendo. Há mundanismo, há indiferença às coisas de Deus, não há paixão pelas coisas de Deus, mas ela continua orando e parece que Deus não está fazendo nada. Talvez você tenha tido uma experiência em que Deus estava agindo e era óbvio que era Deus, mas o que Deus estava fazendo não fazia sentido para você. Parecia que ele estava se movendo na direção errada ou fazendo as coisas de forma oposta ao que você achava que ele deveria fazer. Na verdade, vi uma pesquisa na internet esta semana na qual as pessoas foram perguntadas: o que você gostaria de perguntar a Deus? Havia 10 perguntas que as pessoas gostariam de fazer a Deus. A pergunta número 1, como você pode imaginar, era: por que tu não dás um fim à dor e ao mal? Por que permites que essas coisas aconteçam? Por que permites que desastres aconteçam? Por que, Deus? Podemos ver a tua mão aqui, acreditamos que tu és Deus, acreditamos que tu és o Todo-Poderoso, mas algo parece não fazer sentido. Por quê? Nas próximas semanas, queremos conhecer um homem nas Escrituras que teve muitas perguntas. Um homem que sabia o que era orar por alguma coisa e parecia que a situação não estava melhorando. Na verdade, parecia estar piorando. E quando Deus finalmente se revelou, as respostas de Deus não fizeram sentido algum para o pensamento humano desse homem. O nome desse homem é Abacuque. Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Abacuque.
Talvez esteja em um lugar na sua Bíblia onde as páginas estejam um pouco grudadas, porque este não é um livro ao qual costumamos recorrer. Está lá no Antigo Testamento, escondido entre o que chamamos de profetas menores. Não porque sejam profetas menos importantes, mas porque são livros de menor escopo. Perto do final do Antigo Testamento, você encontrará o livro de Abacuque e ele tem apenas 3 capítulos. Você pode estar pensando: como vamos passar várias semanas em apenas 3 capítulos? Bem, espere para ver. Esses 3 capítulos do livro de Abacuque são, na verdade, um diálogo íntimo entre o profeta Abacuque e Deus. Na verdade, este é o único profeta do Antigo Testamento que nunca é visto falando com pessoas. Em vez disso, ele fala apenas com Deus, sobre o que ele vê, sobre a situação. Portanto, essa conversa que acontece entre Abacuque e Deus é como ler o diário de oração de Abacuque. Você tem um vislumbre do coração desse homem, mas também é como ler o diário de Deus, porque você vê um vislumbre do coração de Deus. Abacuque olha ao seu redor em seu tempo e fica sobrecarregado. Ele vê coisas que o perturbam. Ele fica preocupado com o comportamento ímpio das pessoas que se dizem povo de Deus. Então ele faz a Deus algumas perguntas honestas e lida com questões difíceis. Ele investiga o coração e os caminhos de Deus. Vamos situar um pouco o livro de Abacuque. Abacuque viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Ele era contemporâneo de um homem muito mais conhecido para a maioria de nós, Jeremias, que conhecemos como o profeta que chora, um homem que tinha preocupações muito semelhantes às de Abacuque. Por volta dos anos 600 a.C., isso foi nos últimos dias do Império Assírio. Você se lembra que os assírios tinham conquistado a nação de Israel, ao norte da Palestina, e o Império Assírio era o poder mundial dominante. Mas exatamente nesse momento, um novo poder estava ascendendo ao domínio, eram os babilônios. Dependendo da sua tradução, no livro de Abacuque, você pode ler sobre os babilônios ou os caldeus. São a mesma coisa. Os caldeus, os babilônios, estavam se tornando o poder mundial dominante. Na verdade, em 586 a.C., eles iriam levar Judá para o cativeiro. Ainda não tinha acontecido, mas ia acontecer. Deus sabia disso e ia revelar seus planos ao seu servo, Abacuque. Abacuque descobre o que Deus vai fazer e ele interage com Deus. Ele intercede. Ele diz: Deus, por que estás fazendo isso? Eu quero conhecer os teus caminhos. Você verá neste livro que não é errado fazer perguntas honestas a Deus, lutar com Deus, enfrentar questões difíceis. Se fizermos isso honesta e humildemente, vamos descobrir no processo algo sobre Deus que nunca teríamos conhecido de outra forma. Há uma progressão no livro de Abacuque. Vemos essa progressão nos capítulos 1 ao 3. Warren Wiersbe escreveu um livro sobre o livro de Abacuque e ele chamou seu livro de Da Preocupação à Adoração. Isso descreve a progressão da preocupação à adoração. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador da última geração, escreveu um livro sobre Abacuque e ele chamou de Do Medo à Fé. Da preocupação à adoração, do medo à fé. Essa é a progressão que você vê do 1º ao 3º capítulo. Espero que você continue conosco durante toda esta série, porque se você apenas ouvir a primeira parte, vai ficar com a preocupação e o medo. Mas queremos ir além disso e ver como Abacuque chega a um lugar de adoração, fé e alegria. Uma das coisas que eu amo no livro de Abacuque é que ele tem, apenas nesses 3 capítulos curtos, sementes de muitas verdades e doutrinas importantes do Novo Testamento. Tantas coisas, conceitos que você lê em outros lugares nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Você vê a semente, uma dica, um vislumbre desses conceitos no livro de Abacuque. Ao longo deste livro, aprendemos muito sobre o caráter de Deus, sobre os caminhos de Deus. Deixe-me apenas listar para você alguns dos temas.
Enquanto eu estudava o livro de Abacuque nos últimos meses, aqui estão alguns dos temas que surgiram. 2 temas realmente importantes que são meio paralelos no livro são julgamento e salvação. Aliás, ao estudar a palavra de Deus, você verá que esses temas gêmeos percorrem todas as Escrituras. Onde Deus julga, Ele também salva. Mas não há salvação sem julgamento, julgamento e salvação. Vamos aprender muito sobre o julgamento de Deus, um tópico que não é muito popular hoje em dia. Por que Deus julga? Como são os seus julgamentos? Por que devemos adorar a Deus por seus julgamentos? Mas graças a Deus, Ele não é apenas um Deus que julga, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus redentor, Ele está em busca da salvação do seu povo. Vamos ver algumas verdades preciosas sobre a salvação enquanto estudamos o livro de Abacuque juntas. Vamos aprender muitas coisas sobre Deus. Conforme você lê o livro de Abacuque ou qualquer outro livro das Escrituras, quero encorajá-la a anotar ou fazer uma nota mental de o que isso me ensina sobre Deus, o que este versículo me ensina sobre Deus, o que este capítulo ou este livro me ensina sobre Deus. No livro de Abacuque, veremos que Deus é eterno e o que isso significa, quais são as implicações. Veremos que Deus é soberano. Veremos a santidade de Deus. Abacuque teve um vislumbre incrível da santidade de Deus. Veremos o poder de Deus, veremos a ira de Deus, veremos a misericórdia incrível de Deus. Tantas coisas sobre Deus que você verá nesses 3 capítulos. Vamos aprender muito sobre fé. O que é? Como funciona? Por que é tão importante? Na verdade, a fé, como veremos, é um tema central no livro de Abacuque. Vamos aprender sobre esperar, algo que a maioria de nós não faz muito bem, algo que nós não gostamos de fazer, mas vamos aprender sobre esperar no Senhor. Vamos aprender sobre o sofrimento. Na verdade, vamos desenvolver uma teologia do sofrimento enquanto estudamos este livro. Como lidar com a adversidade e por que Deus envia adversidades para nossas vidas. Mas não vamos apenas aprender sobre sofrimento e adversidade. Também vamos aprender sobre alegria, sobre como encontrar alegria no sofrimento e na adversidade. Vamos aprender muito neste livro sobre oração e sobre o problema da oração não respondida e os atrasos, entre aspas, de Deus em responder à oração. Vamos aprender sobre louvor e adoração e sobre o plano cósmico de Deus para revelar sua glória neste mundo, os grandes propósitos e planos de Deus. Vamos sair de nós mesmas e de nosso pequeno mundo individual e ver que Deus tem um plano muito maior, grandioso e mais amplo, e vamos descobrir qual é. Vamos aprender sobre a lei da semeadura e da colheita, sobre a retribuição divina. Você colhe o que planta. Vamos aprender sobre a depravação do homem. Vamos aprender sobre o triunfo final do bem sobre o mal. Vamos aprender sobre um conceito que os teólogos chamam de teodiceia. Esse termo pode não ser familiar para você, mas é o ramo da teologia que defende a bondade e a justiça de Deus diante da existência do mal. Como um Deus bom, um Deus justo, permite que coisas más aconteçam. Vamos estudar isso juntas. Vamos explorar esses temas com calma e vamos caminhar verso por verso, frase por frase, pelo livro de Abacuque. Quero encorajá-la, ao longo das próximas semanas, a estudar conosco, não apenas me ouvir ensinar sobre o livro de Abacuque. Quero incentivá-la a encontrar Abacuque em sua própria Bíblia, abri-lo, estudá-lo, ler várias vezes. Minha Bíblia está aberta no livro de Abacuque agora, porque é onde eu tenho vivido há mais de 3 meses, mergulhando nele, meditando nele, memorizando. Se você se aprofundar enquanto estudamos juntas o livro de Abacuque, vai extrair muito mais dele para si mesma.
Quando ouvir a palavra sendo proclamada em sua igreja, ou no Aviva Nossos Corações, ou qualquer outro podcast, não se contente em apenas receber tudo mastigado, deixando que outra pessoa prepare a refeição e você apenas a receba. Isso é o que os bebês fazem. Você tem que dar a comidinha na boca dos bebês. Quero incentivá-la a crescer espiritualmente e a aprender a se alimentar sozinha. Algumas de vocês podem estar pensando, de onde ela tirou essa percepção do livro de Abacuque? Bem, eu cheguei a essas conclusões da mesma forma que você pode. Entre na palavra de Deus, humilhe-se diante do Senhor, diga, Senhor, eu não entendo isso, poderia me ensinar? Peça ao Espírito Santo em você para ensiná-la a palavra e os caminhos de Deus. Examine-o com um microscópio, reflita sobre isso, concentre-se nisso, procure por palavras e frases repetidas. Ainda estou descobrindo coisas sobre o livro de Abacuque e ainda não estou pronta para ensiná-lo, porque continuo aprendendo coisas novas. Mas eu decidi que em algum momento eu precisava seguir em frente e ensinar isso. Mesmo enquanto estudamos juntas, sei que eu vou aprender mais sobre isso. Agora vamos começar com Abacuque, capítulo 1, versículo 1. É tudo que vamos olhar hoje. O versículo 1 diz, advertência revelada ao profeta Abacuque. Abacuque, essa palavra significa aquele que luta ou aquele que abraça. As Escrituras praticamente não nos dizem nada sobre o homem Abacuque. Praticamente tudo o que sabemos está neste livro e não revela muito sobre a sua vida pessoal. Mas seu nome significa aquele que luta, ou aquele que abraça, ou aquele que segura firmemente. Então podemos perguntar, Abacuque era um abraçador ou era um lutador? A resposta é ambos. No início do livro, descobrimos que Abacuque é um homem que está lutando com Deus. Deus, não vou soltá-lo até que me dê algumas respostas. Ele luta com Deus, mas ele chega ao ponto de se abraçar a Deus, segurando-o firmemente pela fé e dizendo, Senhor, embora eu não tenha todas as respostas, confio em Ti. Algumas de nós estão lutando com Deus. Você pode estar lutando com Deus por causa de algo em sua vida, em seu lar ou em sua igreja. Não há problema em lutar, contanto que você chegue ao ponto de abraçar, de se segurar firmemente pela fé. Advertência revelada ao profeta Abacuque. A palavra advertência no hebraico significa um peso, algo pesado. Em algumas traduções é traduzida como o oráculo que Abacuque, o profeta, teve. Essa palavra oráculo não é uma palavra que usamos todos os dias. Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, eles geralmente carregam um fardo que está dentro deles até que os expressem, algo que Deus coloca em seus corações e que precisa ser revelado. É algo que carrega um peso divino, é uma mensagem, mas geralmente é uma mensagem de juízo e geralmente é uma mensagem pesada. Um oráculo contra pessoas ou um oráculo contra nações. Você encontrará essa frase no Antigo Testamento. Era um anúncio de que Deus estava prestes a trazer juízo sobre as pessoas. O oráculo, o fardo que o profeta Abacuque viu. Esse tipo de oráculo, esse tipo de fardo ou mensagem, não é fácil de receber. É algo difícil de se obter de Deus. E é ainda mais difícil declará-lo aos outros. Transmitir essa mensagem de Deus. Mas quando Deus coloca esse tipo de fardo ou mensagem em seu coração, você descobre que não tem escolha, a não ser recebê-lo e entregá-lo, porque é a mensagem de Deus, é uma mensagem, um fardo dado por Deus. Assim, quando os profetas do Antigo Testamento tinham esses tipos de fardos que Deus colocava sobre eles, eles entregavam essa mensagem com autoridade divina. Não era Abacuque falando, ou Jeremias, ou Isaías, ou Malaquias, era Deus falando. A mensagem carregava um peso divino, porque era a palavra de Deus. Alguns contemporâneos de Abacuque preferiam dar mensagens mais suaves. Você lê sobre eles no Antigo Testamento.
Eles eram aqueles que diziam: paz, paz, tudo vai ficar bem, queremos que vocês se sintam bem consigo mesmos. Eles pregavam as mensagens que as pessoas queriam ouvir. Consigo imaginar eles dizendo sobre uma mensagem como aquela que Deus deu a Abacuque, ou a Isaías, ou a Jeremias: isso não é maneira de atrair pessoas à sua igreja. Essa é uma mensagem difícil. Não é uma maneira de atrair uma multidão. Guarde essa mensagem para outro momento da semana, quando os visitantes não estiverem lá. Não queremos afastar as pessoas. Não queremos afastar as pessoas porque a mensagem é difícil. Eu sei que quando começamos o Aviva Nossos Corações há vários anos, uma das coisas que o Senhor colocou em meu coração foi que Ele me daria sua mensagem, de sua palavra, e que meu trabalho era ser fiel em entregar essa mensagem, independentemente de as pessoas gostarem ou não, independentemente de ser fácil ou difícil, se seria bem recebida ou não. Eu conversava com algumas pessoas e elas falavam: se você quiser entrar em certos tipos de estações de rádio, precisa fazer mais disso em seu programa. Veja bem, não havia nada de errado no que eles estavam sugerindo que fizéssemos, mas, enquanto ouvia aquilo, pensei: ó Senhor, eu não quero ser conduzida pelo que é necessário para entrar em certas estações de rádio ou pelo que é necessário em termos de escrita para conseguir que uma editora publique um livro. Eu quero ser conduzida primeiro pelo que está em teu coração. O que o Senhor quer que façamos? Quero ser conduzida pelo que as pessoas precisam ouvir, não necessariamente pelo que elas querem ouvir, mas pelo que elas precisam ouvir. O desafio em minha vida e neste ministério não é ser guiada pelo mercado, mas ser guiada pela mensagem. Dizer: Senhor, qual é a tua mensagem, o teu fardo, a tua palavra para esta geração? A medida de sucesso em um ministério, seja em sua igreja ou um ministério para-eclesiástico como o nosso, não é quantas pessoas gostam da sua mensagem ou quão popular você é como proclamadora. É apenas o quão fiel você é em proclamar a palavra de Deus. Abacuque teve que prestar contas a Deus. Os profetas do Antigo Testamento também. Temos que prestar contas a Deus por transmitir a mensagem dele ao seu povo. Deus nos deu sua palavra. O livro que seguramos em nossas mãos, essa Bíblia, a palavra de Deus, não é menos autoritária e pesada que a mensagem que Deus deu a Abacuque. Esta é a palavra de Deus. Deus se revelou a nós, seu coração, seu fardo, sua mensagem neste livro. Uma amiga minha, que é cristã há muitos anos, me disse recentemente: Nancy, nos últimos anos, parece que um véu foi levantado dos meus olhos e eu estou percebendo que esta é a palavra de Deus. Isso mudou minha vida, mudou a maneira como leio as Escrituras, mudou a maneira como penso sobre as coisas que sempre conheci da palavra de Deus. Perceber que isso aqui é Deus falando. O oráculo, o fardo que o profeta Abacuque viu. Note que não diz que ele ouviu, mas viu algo. Deus mostrou a Abacuque algo neste livro. Deus mostrou a ele um fardo. Deus mostrou a ele a perspectiva de Deus sobre o seu mundo e sobre essa situação que Abacuque estava enfrentando. Quero dizer que, enquanto estudamos este livro juntas, Deus quer mostrar a você algumas coisas. Ele quer mostrar a você a perspectiva dele. Ele quer mostrar a você o coração dele. Ele quer se revelar a você. Ele quer colocar um fardo fresco em seu coração, o fardo dele, a mensagem dele para a nossa geração. Enquanto Deus coloca esse fardo em seu coração, minha oração é que isso se transforme em intercessão e na entrega fiel dessa mensagem aos outros. Não é por acaso que você está aqui hoje ouvindo essa mensagem. Você veio porque tem um coração faminto, porque precisa ouvir de Deus, porque quer saber o que Ele tem a dizer. Enquanto ouvimos, enquanto esperamos no Senhor,
enquanto observamos e dizemos: Senhor, estou te ouvindo. Fala, Senhor, tua serva está ouvindo. Deus vai nos mostrar algumas coisas. Pode não ser um fardo fácil, pode não ser uma mensagem fácil, mas será a mensagem de Deus, e isso vai mudar nossas vidas e vai mudar a vida daqueles com quem compartilhamos. Nancy DeMoss Wolgemuth nos deu uma prévia do que esperar da história de Abacuque enquanto estudamos juntas nas próximas semanas. Nancy estará de volta para orar conosco daqui a pouquinho. Continuamos com o tema do mês de setembro, falando sobre como enfrentar questões difíceis, como depressão, dúvidas e medo. Abacuque é um livro importante para qualquer pessoa que esteja lutando contra o medo, que esteja se debatendo com a vontade de Deus, ou questionando a bondade de Deus. Reserve um tempo para se aprofundar no livro de Abacuque. Dedique alguns minutos a cada dia para ler esse livro e, em seguida, ouça essas mensagens de Nancy. Continuamos oferecendo o livreto Enfrentando Nossos Medos como forma de agradecimento quando você fizer uma doação de qualquer valor para o Aviva Nossos Corações. Para fazer sua doação, acesse o nosso site www.avivanossoscoracóis.com e clique na aba Doações. Lá você encontrará todas as informações bancárias e a chave do nosso Pix. Depois, basta enviar um e-mail para contato@avivanossoscoracóis.com com o comprovante de depósito e solicitar o livreto Enfrentando Nossos Medos. Seu apoio financeiro a este ministério faz uma grande diferença, enquanto alcançamos mulheres do Brasil com a mensagem de liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Como nossa querida ouvinte Fernanda compartilhou, que ministério abençoado! Você serve em um banquete espiritual todos os dias. Sempre que ouço, sinto-me saciada. Glória a Deus! No episódio de amanhã, vamos ouvir sobre as perguntas e descobertas de Abacuque. Por que Deus às vezes permite que as orações fiquem sem resposta? Aguardamos você! Agora, vamos orar com Nancy. Obrigada, Senhor, porque és um Deus que fala ao teu povo por meio da tua palavra hoje. Oro para que nos dê ouvidos para ouvir e olhos para ver o fardo, a mensagem que está em teu coração para a nossa geração. Ajude-nos a te ver e a obter a tua perspectiva sobre o nosso mundo, sobre nossas circunstâncias, sobre nossas perguntas difíceis. Enquanto lutamos contigo e enquanto lutamos com essas perguntas, que possamos, pela fé, chegar ao lugar de abraçar e de nos agarrar firmemente em ti e na tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.